No dia 6 de novembro de 2024, duas entrevistas foram realizadas no Ponto da Cultura do Quilombo Sítio Carnaúba II, visando a juventude quilombola. As histórias de vida dessas mulheres guerreiras trazem uma breve memória de suas trajetórias no Quilombo e servem de inspiração para as novas gerações. Uma terceira história de vida, resgatada dos arquivos do Quilombo, também é apresentada. Dividimos com vocês estes relatos para entender de forma viva o significado deste Dia da Consciência Negra. Entrevista com Eliana Luna. Estamos aqui no Ponto da Cultura. Eu estou com Eliana Luna. Eliana, é um prazer tê-la aqui conosco, para a gente aprender um pouco mais aqui sobre a cultura quilombola. Eu conversando com a Eliane, ela falou desse livro, né, do Quilombo, Memória, Identidade e Visibilidade de um Povo. E a gente queria perguntar mais para você a sua participação nesse livro e um pouco da sua história. Você é daqui da comunidade mesmo? Então, como você falou, eu sou Eliana Luna e eu nasci aqui, sim. Nasci e migrei aqui junto com meus pais, meus avós. E a gente viveu toda a vida aqui, na comunidade. Comecei a trabalhar com eles desde os meus 8 anos de idade. Nunca tive estudo, assim, não comecei a estudar como as crianças de hoje, né? Quando eu fui para a escola eu já tinha 14 anos. Aí eu fui estudar junto com as crianças, porque meu pai não deixava a gente estudar, né? Porque disse que a gente tinha que trabalhar, então eu nunca consegui terminar o ensino médio. E era o que o trabalho? Era na roça. Na roça? Cuidando de milho, feijão, mandioca. Eu sempre trabalhei na roça, mas meus irmãos mais velhos, a gente sempre passava o dia todo no roçado, longe de casa. Aí assim, eu sempre trabalhei junto com eles. Aí agora que eu vou estudar, estou fazendo o EJA, do ensino médio. Que bacana. Aí, para mim, ser o melhor. Aí eu não sei assim, não tenho muito conhecimento, mas assim, dentro da comunidade, sobre questão de trabalho, da agricultura, eu sei um pouco, né, que eu trabalhei aqui. Aí, agora eu estou morando na Chapada, só por enquanto, que eu trabalho em casa também aqui. E é isso. E em relação ao buraco de Itapuí, eu conheci desde de sempre também, que eu ia a minha avó tirar Proá pra gente fazer. Tirar o quê, perdão? Proá. É uma planta que tem, que a gente... Ah, tá. Essa planta, ela tem espinhos, vários espinhos, a gente tira aquela casca do espinho e dentro tem uma coisa que a gente faz, umas cordas. Faz aquele barbante que chama. Sim. A gente fazia desse Proá. Aí a gente usava para fazer esteira de bananeira, que hoje a gente chama colchão porque tem colchão de escova, mas naquele tempo os colchão que a gente dormia era feito de palha de bananeira. Aí eu ia quando é aquele tempo? Quando você fala assim, assim no tempo, que não é tanto tempo, que eu também não sou muito velha. Pois é, você é nova, por isso que eu falo assim, deixa eu ver, lá para 97, 98... Ou seja, outro dia. A gente usava ainda esses colchão, né? Porque eu tirava a marreira desses croá e a gente fazia aquela zumbilha, aquele processo todo, e depois a gente colhia a palha da bananeira para fazer, para amarrar e ia fazendo o colchãozinho, ficava lá com uma linda. Que bacana. Aí eu conheci os buracos de Itapuí também desde criança, eu até brincava dentro das cavernas, porque antigamente tinha as cavernas lá. Onde é isso, o buraco de Itapuí? Fica lá para baixo, já fica um pouco distante daqui, dá mais ou menos 30 minutos indo de transporte. Porque no livro dizem que era, mas na época colonial, imagino, que tinha essa questão de escravos fugidos e eles se escondiam lá. Não sei. Era uma mata. Não sei. Antigamente era uma mata. Aí quando foi aumentando a população, foram destruindo, né? Aí hoje a gente vê assim como que seja num campo, não tem mais a mata, também foi aterrado, não tem mais as cavernas que tinha, porque eram uns buracos para dentro, porque eu cheguei a entrar lá, ainda cheguei até a trazer umas panelas de barro, a minha avó até brigou, que falava que era dos antepassados que já tinham vivido lá, que os parentes dela morou lá, né, da minha bisavó. Sim. Aí ela disse que a gente não tinha que mexer naquelas coisas que era coisa sagrada deles, mas aí tu tinha que cozer uma panela. Okay. Aí eu sempre ia, quando eu ia tirar as panelas, eu brincava com a minha tia lá dentro, né, a gente pegava uma capemba de paia, de palmeira, uns caixotes assim, e a gente botava na ribanceira e descia para dentro da caverna. E sua avó também era quilombola? E a minha avó, ela sempre se identificou assim. Seus pais também? Meus pais também, como pessoas negras que fugiram de uma escravidão que viviam mais.
que já eram mais escravizados ainda, aí eles decidiram fugir para trabalhar por conta própria. É por isso que surgiu de começar a trabalhar, porque muitos eles trabalhavam em fazendas para ter um prato de alimento, não tinha direito a comer nem tudo que tinha na fazenda, tinha direito de comer. Até que uma vez resolveram... Isso era aqui em São Benedito mesmo, isso já é em outros lugares. Aí ela já falou assim, ela não falou exatamente São Benedito, né? Ela falou assim, que teve que fugir com a família dela para os matos, para fugir desse povo, para tentar uma vida diferente, né? Aí foi daí que eles começaram a viver dessas coisas, viver das frutas dos matos, e foram vindo para os matos, aí foram destruindo a população. Aí ela sempre falava também que sempre existia aquela mistura de índio, né? Que ela falou que era um povo todo que fugiram assim. Ela falou que tinha um pessoal que tinha vindo da banda dos Piauí, mas aí ela disse que achava que, junto com os que tinha aqui, ela achou que não tinha mais assim, descendentes, porque teve uma parte que ficou em outro local. E a família dela veio pra cá, junto com outros negros. Tudo que vivem fugindo, né? Aí ela sempre conta essa história dos negros que eram muito sofridos. Aí ela falava assim, que não queria que a gente vivesse o que eles já viveram. Claro. E realmente, graças a Deus, a gente não vive, né? Hoje, como eles já viveram. Sim, claro. E aí, no caso, a horta que você tem como agricultora é de vocês? É um terreno de vocês ou você trabalha para... Não, assim, onde eu estou morando agora na Chapada é do pessoal do meu marido. Pronto. Aí lá a gente trabalha assim, no terreno deles, né? Não é muita coisa não, é pouquinho, né? Mas a gente trabalha tanto, a gente planta milho, feijão, mandioca, faca, essas coisas. E a irrigação é fácil lá? Aí a gente só planta no inverno. Aí agora, assim, nesse tempo seco, eu faço só uns canteirinhos pequenininhos na frente de casa mesmo e dá água de sal assim pra manter os vídeos. Só os temperinhos de casa, porque eu planto pimentão, cheiro verde, alface, essas coisinhas, mesmo só por de casa. E você faz parte da associação, da Arquisc? Ah, tá. Bacana. E há quanto tempo que você está na associação? Eu estou desde quando começou, desde 2012 para 2013, que eu até estava estudando ali na época, quando decidiram formar a associação, porque também quando a gente estava estudando ali, havia umas provas para a gente fazer para se autodefinir, era branco, preto, índio, a gente sempre botou preto. Aí um dia o nosso diretor falou que aqui a nossa escola tinha sido premiada, porque era a escola que tinha mais negro. Aí ele falou até assim, vocês vão receber uma merenda diferenciada por conta da escola ser uma escola que tem muito negros aqui no Ceará, no estado do Ceará vocês estão em primeiro lugar. Aí falou assim, dá para vocês formarem uma associação quilombola, já que vocês se autodefinem negros, dá para vocês se unirem para assim, uma associação se autodefinir mesmo, né? Sim, claro. Aí foi daí que a gente foi tendo as ideias de fazer, né? Porque assim, a gente vivia num mundo que não... A gente tem os dedos, mas não entendia, né? Sim. Aí a gente... Porque todo mundo onde a gente vai, a gente só define como negro mesmo. Tudo que a gente ia fazer, até hoje. Eu, na minha parte, eu sempre fiz isso. Aí então tá que uma vez teve até uma mulher que veio justamente aplicar essa prova, que não era esse professor, né? Era outra pessoa de fora. Ela perguntou assim, por que vocês se autodefinem como negros? Aí tinha até uma pessoa que tinha a pele mais clarinha, né? Ela falou assim, porque minha família toda é negra. Ela falou, como tinha uma mistura, ela tinha nascido com a pele um pouco mais clara, mas ela se definia como negro, como os outros. Pois é, e uma coisa que eu acho bacana, inclusive está até no símbolo da Arquisc, né? É que é uma mão branca e uma mão negra. Pois é. Aí nessa mistura já tem também na minha família, porque a minha bisavó, por parte da minha mãe, ela tinha pele branca. Sim. E a do meu pai, ela já era bem negra. Aí tipo, aquela mistura. Aí eu tenho umas irmãs que têm a pele mais clara do que a minha. Às vezes a minha até fala assim, vocês são irmãs, a gente não somos, o mesmo pai da minha mãe. Claro. Aí sempre fala assim, aqui, aí as pessoas mais velhas também falam que tem uma também que está morando no Brasil, porque ela parece com a bisavó que a gente teve, né? Que era o cabelo mais descido e a pele mais clara. Ela falava assim, eu não conheci mais minha bisavó, mas eu sou muito feliz, você me achar parecido com ela. Olha aí. E foi para Brasília, é? Aí foi para Brasília, mora lá, terminou a faculdade de professora. Ah, que bacana. Só que ela ainda não está sendo professora, né? Que é difícil. Sim, eu imagino. Mas aí, assim, aqui, a comunidade, tem muita gente que sai e que volta, ou tem muita gente que vem, tem muita migração ou não? Até que agora tem muita gente que, no tempo dessa minha irmã que foi, tem muitos que estão voltando e morando aqui. Até estão, já afirmando aqui, né? Aí essa minha irmã também fala assim, que ela
pretende que ano que vem, se não conseguir um trabalho lá, voltar para vir embora para cá, né? Porque não tem lugar como a nossa casa. É, né? aí ela veio esse ano, ela já veio passar as férias, aí ela fala que ela achou muito bom aqui, que quando ela foi ainda não estava assim, a associação do jeito que está hoje, né? Tava... Pois, Eliana, olha, só agradecer esse conhecimento todo que você tem, que você dispôs aqui, né, para a gente, dividiu conosco, e dizer que a gente está à disposição, né, quando você precisar de qualquer coisa, a gente pode vir aqui de novo, talvez conversar com você de novo. E é isso, é mais agradecer mesmo. Você pode, se quiser, dar a sua... Eu que agradeço por você estarem aqui. E quando precisar de mim, eu tô aqui. É só me avisar. Eu que agradeço você estar aqui ajudando a gente. Porque é sempre bom a gente ter esse conhecimento, né? É sempre bom. É sempre bom o crescimento. Muito obrigado, viu? Obrigada, senhor. Entrevista com Maria Alvina. Estamos aqui no Ponto da Cultura com Maria Alvina. Maria Alvina, muito obrigado por conversar com a gente. Na verdade, isso aqui é só mesmo para a gente ter uma ideia para o Dia da Consciência Negra, né? Para você trazer para os mais jovens um pouco da sua experiência, um pouco da sua vivência, né? Do tempo que você teve aqui, como é que foi, se você pudesse falar um pouco se você é daqui, da comunidade, talvez um pouco dos seus pais, do que mudou. Primeiramente, eu nasci lá no Alto do Papo, lá embaixo. Certo, mas é aqui em São Benedito mesmo. Aí lá, nós trabalhamos lá com um homem que também já se foi, para nós sobreviver, eu, minha mãe, meu irmão e meu pai, porque o que ele arrumava era só para o jogo. Aí, para nós sobreviver, esse homem lá, ele era muito bom, porque a mãe ia trabalhar para lá, ela muito trabalhadeira, muito trabalhadeira. E o que nós ia almoçar e ao mesmo tempo jantar, era um caldo de feijão. Era um caldo de feijão, não era nem o caroço, porque era muito caroço. Aí nós fazíamos um pirão. E você trabalhava com o quê? Nós trabalhávamos na roça. Na roça. Era plantando milho, era plantando feijão, era apanhando. Nosso trabalho era este. Aí depois, os meus avós, que é o pai do meu pai, puxou nós para ali, mais para cá, para cima. Nós saímos do Alto do Papoco, viemos mais para cá. Aí daqui, eles continuaram nesse coisa mesmo aqui dos quilombolas. Aí nós também entramos, né? Entramos tudo. Porque lá em casa também era só nós três, era 3 pessoas, só eu e meu irmão e minha irmã, que era a caçula. Aí ela morreu, ficou só eu e ele. Aí de lá para cá nós viemos vindo, sofremos muito, muita fome. Nós ganhávamos mato, ia atrás de matar pichuno. Dias que nós comíamos ela lá fervida só na água e no sal, porque não tinha com que comprar o tempero. Tinha vezes que nós comíamos até escoteiro, porque não tinha o tempero, a coisa melhorou mais, está mais mudado, graças a Deus. Porque antigamente, as roupas que nós vestíamos, nós comprávamos era um saco, daquele saco de pano. Para a nossa roupinha não ser toda branca, que fazia uma saia e uma brusinha ré de alça. Aí, para ele não ser todo branco, nós comprávamos uma tinta para tingir ele. Era de azul, era de vermelho, era assim, era de rosa. Você ainda mora no mesmo lugar ou você agora está morando aqui na Carnaúba 2? Estamos morando aqui na Carnaúba 2, vindo de lá para cá, porque os pais do meu pai, meus avós, puxou nós para cá. E você é parte da associação? Faço sim, porque eles já eram da associação, nós participamos também. Aí entramos dentro, né? Eu, meu irmão, é assim. Aí hoje o
coisa melhorou mais, graças a Deus, porque hoje nós podemos comer um feijãozinho, uma farinhazinha, uma batata, graças a Deus. Hoje, graças a Deus, está muito bom. Antigamente não era bom, mas hoje é. Passei muita necessidade. Tinha eu, minha sogra e uma colega, nós saíamos daqui da onde nós moramos, nós íamos para o Tianguá de pés. Até o Tianguá? Fomos, fomos umas 2 vezes pedir esmola. Não dava para nós ir no mesmo dia, aí nós pedimos uma dormida. Uma vez nós queríamos pedir uma dormida até na justiça, na justiça, para nós não ficar no meio da rua. Sim, claro. É isso, mas hoje, graças a Deus, está muito bom. E com essa associação abençoada por Deus, ainda está melhor. Graças a Deus, que é o que nós esperamos, que ela continue sendo mais e mais e mais melhor. E acolhendo todos nós, com a força de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Hoje eu tenho não bebia nem não tomava café, porque não tinha com o que comprar. Sim. Quando nós ia apanhar café, nós o povo já tinha apanhado aonde era mais, né? Aí deixava um caroço para aqui e outro para lá, nós ganhávamos o sítio, pedia o dono do sítio para nós entrar, mas nós. Às vezes trazia desse tantinho. Do café. É. Aí nós torrava, era que ia tomar. Hoje não, graças a Deus, que com tudo isso, os pezinhos que nasceu lá, uma vez nós pedimos para o patrão, para o dono lá do sítio dele, se nós podíamos pegar uns pezinhos para nós trazer, para nós plantar. Ele falou que podia, só que nós só podíamos trazer no inverno, porque arrancava por a raiz, né? Sim. Aí nós trouxemos. Aí hoje, graças a Deus, eu tomo café, deixo os pés de café junto com meu marido, minha filha. E vocês que torram mesmo? Já hoje mesmo eu já torrei. É mesmo? Torrei de manhã, Incrível. torrei, pois é. Aí nunca mais eu comprei café, não. Tá certo. Eu tomo lá de casa mesmo. Aí, E a Eliane, você conheceu quando? eu conheci ela aqui, quando ela já veio, mesmo se embora para cá, que eu já conhecia ela, né? Mas não era assim, bem focada nela, não. Porque ela já morava para lá, aí quando ela veio-se embora para cá, aí sim. Porque até a avó dela, o meu irmão chamava ela de tia. Aí eu não tinha bem conhecido com ela, não. Mas aí quando ela veio, a tia Telvina. Aí quando ela veio, aí nós focamos mesmo. Aí foi o tempo que ela foi estudar ali, ensinar os meninos. Aí veio, criou essa associação, muito boa, muito abençoada. Aí nós ficamos junto com ela, e até hoje estamos junto com ela. Uma mulher muito trabalheira, uma mulher muito guerreira, uma mulher muito vivideira. E é isso, e o que eu tenho por ela é muito amor, que eu quero muito bem a ela. Nunca relaxei ela, também não gosto de ninguém relaxar ela na minha frente, porque ela já foi tudo para nós. E hoje ela ainda é mais. Sim. Aí é isso. Coisa boa, Maria, coisa muito boa. E só para a gente finalizar, você teria alguma mensagem para os jovens? Então, agora, jovens quilombolas que estão buscando aí o seu espaço, né? Eu tenho, assim, que eles foquem mais na associação, para eles aprenderem mais, para eles saberem mais, para nós continuar mais e mais, né? Claro, a gente não vive para sempre, né? Mas aí, a gente, como eu, como outra, que a gente também não vai pedir, nem está pedindo para morrer agora, né? Não. Um dia vai, já deixa um neto, deixa uma neta, deixa um sobrinho, né? Claro. Aí ali eles já vão focando nessa associação, para eles irem crescendo cada vez mais, né? Para a coisa melhorar mais do que o que já está. Porque,
graças a Deus já está muito boa. Sim. Nossa comunidade aqui está muito boa. Ela também, já vou falar dela de novo, porque ela ajudou já muita gente e ajuda. E tem muita gente também que não sabe agradecer a ela e nem a Deus. Agora eu sei agradecer a ela por o que ela já me fez e me faz de bom. E de ruim ela nunca me fez nada, não. E ela falou que tem um grupo de idosos que vocês participam, né? Tem, sim. E é o que as atividades? As meninas botam nós para fazer uns exercícios. Olha aí, coisa boa. Isso é bom, isso é bom. Foi, até agora, na quinta-feira passada, nós fizemos aqui uns exercícios muito bons, e a moça também que bota nós para fazer essas coisas. É uma moça muito distinta, muito legal, que é a mesma que ensina os bichinhos e os meninos mais pequenos, dia de quarta-feira. E isso é muito bom. Nós fazemos esses exercícios. Ela ensina nós a fazer um desenho que nós não sabíamos. E é isso. É isso aí. Maria, muito obrigado por suas palavras. De nada. Espero a gente poder conversar de novo, porque é muito interessante essa sua vivência, esses conhecimentos que você tem. Viu? Tá bom, obrigada a você. Tá certo, obrigado. Que Deus lhe abençoe junto com toda a todos sua nós, família. a todos nós. Entrevista dos Arquivos Quilombola. Saiu bem cedo. Trabalhar os ricos. Os ricos eram o Antônio Isaías de Maria, morava aqui, na ponte. Isaías de Marias? Isaías, mas era Antônio de Maria. Aí, quando era 5 horas, papai trazia. Papai levava 1 litro de feijão, bicho, borogodó, vermelho que só fogo. Minha mãe estava no fogo. 1 hora da madrugada ela estava chamando para comer, já estava. Eu, essa Chica, era eu e a Chaga, e a dona Zumira. Os outros 2 era meu avô que criava para lá. Ainda era no outro dia, papai ia para a mesma penitência. E nós só comíamos essa hora da madrugada para amanhecer. E quando ele ia trabalhar em farinhada, ele trazia 2 litros de farinha. E a mãe assava uma banda de bofe do gado para comer só assado, porque não podia cozinhar, que era bofe. E nisso fomos passando. E por derradeiro, o papai trabalhou muito, mas eu, minha mãe, nós trabalhávamos muito. E para comer a farinha, ele arrancava um uruçu, todo mundo sabe. Dava 5 quilos de 5 litros de mel. Aquele mel que o papai tirava, ficava com 1 litro. E o outro ia distribuir para trazer meio de feijão, meio de farinha e uma rapadura. Aí. E depois, quando ia entrar no mês de janeiro, eu arrumei uma sobrinha, que hoje em dia é comadre, que ela já tem o benefício dela, eu também tenho. Nós ia para o cemitério, pegar aquela sanajura dos tubos dos defuntos, ela vender para comprador de feijão para ela. E todo tempo era assim. Precisa mais aumentar, porque